Olá pessoal, me chamo Vanusa Ferreira, sou professora de Humanidades aqui do Colégio Vitorino e daremos continuidade à nossa jornada pelo governo de Getúlio Vargas, ou como a gente chama, Era Vargas, né meus caros? Pois bem, aqui hoje a gente vai trabalhar a questão do golpe de 1934. O que a gente pode observar naquele momento político do Brasil? A gente vai ter vários conflitos e instabilidades provocadas principalmente por vários grupos políticos que compunham o cenário brasileiro. A Aliança Nacional Libertadora fazia parte desse quadro, a ABIN, os militares, os democratas e as oligarquias. Então essa galera toda reunida, cada uma querendo uma coisa e todo mundo pressionando o governo. E aí a gente vai ter, previsto para janeiro de 1938, as eleições. Lembrando que nesse período aqui, na Constituição que foi aprovada anteriormente, a gente não via a possibilidade de reeleição. E a nível mundial, nós vamos ter governos totalitários e ditatoriais. Quais são os países que a gente vai estar aqui relembrando? Alemanha, Itália e Espanha. Então lá, lembrando, os malucos eram autoritários e totalitários, eles mandavam na geral e eram obedecidos ou eram obedecidos. O Vargas olha para essa questão mundial e fica pensando, né, eu também queria, mas não podia porque a Constituição proibia. O que a gente vai ter como saída aí prevista por Getúlio Vargas? Ele vai apresentar em sua rádio, lembra de toda aquela questão que a gente trabalhou do marketing, que ele trabalhava a questão de sua imagem, por isso ele se tornou tão popular. Pois bem, ele vai usar esse mesmo mecanismo para anunciar um possível plano COIN. O que seria esse plano COIN? Seria um plano dos comunistas com apoio direto da União Soviética, onde esses malucos aqui iriam financiar os comunistas brasileiros para eles darem um golpe no governo, com armas, com tudo que tinha previsto. Então, era um mega plano. E aí ele vai conseguir, através do anúncio desse possível plano, possível não, nesse período aí era verdadeiro, não sei o quê, e era verdade. Pois bem, e aí ele vai juntar duas alas que eram contrárias a ele, que estavam no meio dessa confusão aqui, e esses malucos vão dar apoio a Vargas para que ele fechasse o Congresso, cassasse a Constituição e colocassem os partidos políticos. E aí a gente vai ter principalmente o Partido Comunista e o Partido dos Integralistas, que estão dando apoio a ele. Eles vão ser colocados na ilegalidade. E aí esses partidos estão proibidos. E aí em novembro de 1937 nós temos a consolidação desse golpe. E aí a gente vai dar entrada no novo período, que é o que a gente vai chamar de Estado Novo. Lembrando, pessoal, isso aqui é só a introdução do Estado Novo, para a gente entender como é que ele sai desse período onde ele é reeleito por questão constitucional. E agora a gente entra no Estado Novo, que é esse período mais autoritário do Getúlio Vargas. Lembrando sempre de sua rivalidade com o Partido Comunista e principalmente com o Carlos Prestes. Lembra do maluco que ele não deixou assumir? Pois bem, é ele que vai ser aqui um dos principais rivais e perseguidos de Vargas. Só que lembrando, pessoal, anos depois a gente descobre que o plano COIN nada mais foi do que uma farsa montada por os próprios apoiadores do Vargas. Inicialmente há um caminho historiográfico aí, onde a gente vai estar abordando de que era uma preparação, era um relato para uma preparação dos militares contra os comunistas. Então, se acontecesse, eles saberiam como agir. E aí ele pega esse experimento dos militares, a gente vai ter a atuação de um segundo militar aí, pegando o experimento desse primeiro, e eles apresentam para Vargas e conseguem dinamizar essa notícia, repercutir, como diria o pessoal do jornalismo. Eles repercutem essa notícia no Brasil inteiro, a nível nacional, e acabam tendo embasamento, inclusive social, o medo comunista de sempre, para darem esse golpe e, mais uma vez, anular uma Constituição brasileira. E nessa trajetória que a gente está vendo, a gente vai começar a compreender como é que a gente chega em 7 constituições, atualmente a de 1988. Então, lembrando, a gente, na próxima aula, vai abordar o Estado Novo e ver como é que se deu esse período histórico na Era Vargas.